Olá, bem-vindo ao canal Hora Kabum. Abrochem os cintos porque hoje a gente vai mergulhar de cabeça no lado mais macabro, mais sinistro e mais inexplicável da humanidade. Se você se amarra em mistérios sinistros que te fazem questionar tudo o que você achava que sabia sobre o mundo, então você veio ao lugar certo, porque eu sou obcecado por essas paradas. No vídeo de hoje, prepare-se para conhecer as 10 curiosidades mais arrepiantes, mais perturbadoras e mais bizarras que provam que a realidade, meus amigos, é muito mais assustadora do que qualquer ficção. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo, porque a partir de agora, você nunca mais vai olhar para a humanidade da mesma forma. Imagine só, você está preso em uma sala fechada, sem nenhuma noção de tempo. A única coisa te mantendo acordado? Um gás misterioso que te impede de dormir. Essa é a realidade perturbadora do experimento russo do sono, uma lenda urbana que se espalhou pela internet como um vírus e que até hoje deixa muita gente de cabelo em pé. A história diz que, lá em 1940, cientistas russos mantiveram prisioneiros políticos acordados por dias a fio, usando um gás experimental. O objetivo? Testar os limites do corpo humano e os efeitos da privação do sono. Mas o que era para ser um experimento científico se transformou em um show de horrores. Os prisioneiros começaram a ter alucinações, a gritar sem parar, a se mutilar. Um verdadeiro caos. A coisa ficou tão sinistra que, segundo a lenda, os caras perderam completamente a sanidade, se tornando monstros irracionais e perigosos. E o pior? Dizem que, no final das contas, só a morte conseguiu calar os gritos daqueles homens. Ninguém sabe ao certo se essa história é real ou apenas uma lenda urbana muito bem contada. Mas uma coisa é certa. O experimento russo do sono mexe com o nosso imaginário, nos lembrando que, às vezes, a realidade pode ser muito mais assustadora do que qualquer ficção. Imagine a cena. Estamos em 1518, na cidade de Estrasburgo, e de repente, pessoas começam a dançar. Não era um festival, não era uma festa, era um frenesi incontrolável. Centenas de pessoas dançando sem parar, dia após dia, até desabarem de exaustão. Essa é a história bizarra e assustadora da dança da morte. Um evento real que deixou o mundo inteiro perplexo. A coisa foi tão séria que muita gente morreu por causa disso. Ataque cardíaco, derrame cerebral, exaustão total. Imagina só. Você está andando na rua e, do nada, começa a dançar sem parar, sem conseguir controlar o próprio corpo. É de arrepiar, né? E o mais assustador é que, até hoje, ninguém sabe explicar exatamente o que causou essa epidemia de dança macabra. Alguns falam em histeria coletiva, outros em fungos alucinógenos, e tem até quem diga que foi algum tipo de experimento mental que deu errado. Seja lá qual for a explicação, a Dança da Morte de 1518 continua sendo um dos eventos mais bizarros e assustadores da história. Um lembrete de que, às vezes, a realidade pode ser muito mais estranha e aterrorizante do que qualquer ficção. No coração do México, existe um lugar que parece ter saído direto de um filme de terror. Um lugar onde bonecas sinistras, com membros faltando, olhos vazios e cabelos desgrenhados, te observam de todos os cantos. Bem-vindos à Isla de las Muñecas, a Ilha das Bonecas. A história desse lugar arrepiante começou com um homem chamado Dom Julián Santana Barrera. Reza a lenda que Dom Julián encontrou o corpo de uma menina afogada em um canal próximo à ilha. Atormentado pela tragédia, ele começou a pendurar bonecas nas árvores, como forma de acalmar o espírito da garota. Mas o que começou como um gesto de luto se transformou em uma obsessão macabra. Dom Julián passou a cobrir a ilha com bonecas, criando um cenário perturbador e surreal. E o mais assustador? Moradores locais e visitantes juram que as bonecas se movem, sussurram e até mudam de posição.
Dizem que a ilha é assombrada pelo espírito da menina e que as bonecas servem como receptáculos para outras entidades sinistras. Seja verdade ou não, a Isla de Las Muñecas é um lugar que arrepia até os mais céticos. Um lembrete de que, às vezes, o que parece inocente pode esconder um lado obscuro e aterrorizante. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse. O que esses ícones da música têm em comum? Todos morreram aos 27 anos, alimentando a lenda do Clube dos 27. Essa teoria macabra sugere que existe uma força obscura, uma maldição, que ronda os artistas mais talentosos do mundo, levando-os precocemente. A frequência de mortes nessa idade, principalmente entre músicos brilhantes e conturbados, é realmente assustadora. É como se existisse um pacto sobrenatural que cobra seu preço no auge da fama. Cada morte no Clube dos 27 é uma tragédia, um talento interrompido no seu auge, deixando para trás um legado de músicas incríveis e um mistério sem solução. Será que essa maldição é real? Ou tudo não passa de uma coincidência macabra? Ninguém sabe ao certo, mas a lenda do Clube dos 27 continua a assombrar o mundo da música, nos lembrando da fragilidade da vida e da força mítica que envolve a morte precoce de grandes artistas. Imaginem uma sala à prova de som, um ambiente completamente isolado do mundo exterior equipado com microfones ultrassensíveis capazes de captar o mais sutil dos sons. Agora imaginem que, ao ligar esses microfones, o que se ouve são gritos. Gritos agonizantes, desesperados, como se viessem de um lugar de puro sofrimento. Essa é a história da Máquina dos Gritos, um experimento real que deixou muita gente com os nervos à flor da pele. A sala foi construída por engenheiros de som com o objetivo de criar o ambiente mais silencioso do mundo. Mas o que era para ser um experimento científico se transformou em um pesadelo acústico. Ao invés do silêncio absoluto, os microfones captaram algo terrível. Gritos humanos vindos do nada. Ninguém conseguia explicar a origem daqueles sons. Alguns cientistas tentaram justificar como interferência eletromagnética, ecos do passado ou até mesmo vibrações do próprio planeta. Mas muitos acreditam que a Máquina dos Gritos capturou algo muito mais sinistro: o som de almas atormentadas, presas em outra dimensão. Os arquivos de áudio foram guardados a 7 chaves, mas dizem que quem ouve os gritos jamais esquece o que ouviu. Em 1978, o mundo assistiu horrorizado ao que parecia ser uma cena saída de um filme de terror. Mais de 900 pessoas, incluindo crianças, foram encontradas mortas em Jonestown, uma comunidade isolada na Guiana. O líder desse grupo, um homem chamado Jim Jones, convenceu seus seguidores a cometerem suicídio em massa, bebendo um suco com cianureto. Como um homem conseguiu tamanho poder sobre a mente de tantas pessoas? A história de Jonestown é um exemplo assustador do poder da manipulação e da influência que um líder carismático pode exercer sobre seus seguidores. Jim Jones se apresentava como um messias, prometendo aos seus fiéis um paraíso na terra e a salvação eterna. Ele construiu uma comunidade isolada, onde controlava todos os aspectos da vida das pessoas, desde a alimentação até os relacionamentos. Jones usava o medo, a culpa e a lavagem cerebral para manter seus seguidores sob controle, isolando-os do mundo exterior e fazendo com que dependessem totalmente dele. O massacre de Jonestown serve como um alerta sobre os perigos do fanatismo religioso, da manipulação e da perda da individualidade em nome de um líder ou ideologia. Nas catacumbas sinistras e escuras de Palermo, na Itália, repousa Rosalia Lombardo, uma menina mumificada em 1920. Mas o que torna Rosalia diferente das outras múmias?
Visitantes e funcionários do museu juram que ela pisca. Sim, você ouviu direito. Há décadas circulam histórias de que os olhos de Rosalia se abrem e fecham levemente, como se ela estivesse observando os visitantes. Fotos e vídeos borrados alimentam a lenda, mostrando o que parecem ser movimentos sutis das pálpebras da múmia. Cientistas tentam explicar o fenômeno como ilusões de ótica causadas pela luz que incide sobre o rosto de Rosalia, mas muitos acreditam que há algo mais por trás daqueles olhos, que parecem observar tudo e todos. A aparente vida que brilha nos olhos de Rosalia transforma essa múmia em uma atração macabra e fascinante. Um lembrete de que, às vezes, a morte pode guardar mistérios tão perturbadores quanto a própria vida. No meio do Oceano Atlântico, existe uma área que desafia a lógica, a razão e a ciência. Um lugar que se tornou sinônimo de mistério, desaparecimentos inexplicáveis e teorias da conspiração. Prepare-se para desvendar os segredos do Triângulo das Bermudas. Essa área triangular, localizada entre a Flórida, Porto Rico e as Bermudas, é palco de inúmeros desaparecimentos de navios e aviões ao longo da história. Embarcações inteiras, tripulações experientes e até mesmo aeronaves sofisticadas desapareceram sem deixar rastros, como se tivessem sido engolidas por um vórtice sobrenatural. As teorias para explicar esses desaparecimentos são muitas. Anomalias magnéticas, portais dimensionais, alienígenas abduzindo humanos. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo o que acontece nesse trecho misterioso do oceano. O Triângulo das Bermudas continua sendo um dos maiores enigmas da Terra. Um lembrete de que, por mais que a ciência avance, existem mistérios que a razão não consegue explicar. Hospitais abandonados já são assustadores por si só. Paredes frias, corredores escuros e o silêncio perturbador criam a atmosfera perfeita para histórias de terror. Mas o que aconteceu em um hospital psiquiátrico abandonado nos Estados Unidos vai além de qualquer história de fantasma. Um grupo de exploradores urbanos, munidos de câmeras e lanternas, decidiu explorar o local em busca de emoções fortes. Eles percorreram os corredores escuros, os quartos vazios e a sala de cirurgia abandonada, registrando tudo com suas câmeras. Mas o que era para ser uma aventura assustadora se transformou em um pesadelo quando, ao revisarem as gravações, ouviram algo arrepiante, uma voz sussurrando "Get out", ou seja, saiam daqui. A voz era clara, distinta e assustadoramente real. Ninguém do grupo conseguia explicar de onde vinha aquele aviso sinistro. O mais assustador? Outros grupos que também se aventuraram naquele hospital relataram ter ouvido a mesma frase, como se o prédio estivesse tentando se comunicar com os vivos, alertando sobre algo terrível que aconteceu ali. E se existisse um relógio que marcasse o tempo restante para o fim do mundo? Não estou falando de profecias apocalípticas, mas de um relógio real, criado por cientistas renomados, que monitora os riscos que ameaçam a humanidade. Esse relógio existe e se chama Relógio do Juízo Final. Criado em 1947, durante a Guerra Fria, o Relógio do Juízo Final foi concebido como um símbolo para alertar a humanidade sobre os perigos da guerra nuclear. Com o passar dos anos, o relógio passou a levar em conta outros riscos globais, como as mudanças climáticas, a biotecnologia e a inteligência artificial. A cada ano, um grupo de especialistas se reúne para avaliar a situação do mundo e decidir se os ponteiros do relógio devem ser adiantados ou atrasados. E a notícia não é boa. Em 2023, o relógio do juízo final está a apenas 90 segundos da meia-noite, o ponto que representa o fim do mundo como o conhecemos. As tensões geopolíticas, a crise climática e a proliferação de armas nucleares nos colocaram à beira do abismo. O relógio do juízo final é um lembrete de que o tempo está se esgotando
e que precisamos agir agora para evitar uma catástrofe global. Se você chegou até aqui, parabéns pela coragem. Mas me diz aí, qual dessas histórias te deixou mais arrepiado? Foi o experimento macabro, a dança mortal, a ilha sinistra ou o relógio do fim do mundo? Conta pra gente nos comentários. E não esquece de compartilhar esse vídeo com aquele amigo que adora uma boa dose de mistério e terror. Se inscreve no canal, ativa o sininho e se prepara. Porque no próximo vídeo, vamos mergulhar ainda mais fundo nos lados obscuros da nossa existência. Até lá, cuidado com o que você ouve, com o que vê e principalmente com o que não consegue explicar.